Eu gostava de agradecer para já o convite do estudo por eu estar aqui presente e felicitar desde já a empresa por este projeto inovador de mobilidade elétrica. A minha apresentação foi feita ontem a partir de meio da tarde, portanto vai ser relativamente curta. Eu vou só transmitir aqui algumas ideias, se calhar são um bocadinho contra alguma da opinião geral. Enfim, com o objetivo de talvez criar alguma discussão. Pelo menos aqui em Portugal não se tem abordado muito este problema. Portanto, a minha razão tem aqui pedir a alguém com oportunidade para a mobilidade comunitária. Tenho uma folhinha em baixo, que se calhar mais à frente já vou explicar. Portanto, basicamente vou falar um bocadinho da motivação desta apresentação, dos incentivos à manutenção diesel na União Europeia, falar um pouco sobre a poluição atmosférica e as vantagens da mobilidade elétrica, nomeadamente vantagens, mas também dificuldades e as emissões urbanas e globais deste tipo de mobilidade. Em relação à motivação, a principal motivação para mim especifica só por si a aplicação da mobilidade elétrica, o desenvolvimento massivo, digamos, da mobilidade elétrica para os transportes urbanos, e não falo só nos coletivos, falo dos transportes urbanos em geral, mesmo particulares, como o que aconteceu na Europa. Nós, europeus, temos um bocado aquela ideia de que somos os campeões do ambiente e somos os melhores do mundo nessa área. E o que está a passar atualmente na Europa é um escândalo de saúde pública com as emissões, com a poluição atmosférica, particularmente nos centros urbanos. Aqui em Portugal, infelizmente, não sei porque as pessoas parecem que não estão muito alertadas para isso, mas quem andar um bocadinho por fora a pesquisar eventos que têm acontecido nas grandes urbes europeias, percebe que há um problema grave e que tem criado conflitos nas instituições. E, basicamente, esse problema foi muito incentivado por um incentivo dos últimos 3 anos ao diesel no setor rodoviário. Portanto, vou falar um bocadinho sobre isto. Mas, basicamente, também, portanto, a minha motivação é relacionada com isto. Porque autocarros urbanos elétricos, para mim, a principal razão não são as emissões de CO2, não é o aquecimento global, é uma coisa imediata, não é salvar vidas, é prolongar as vidas das pessoas, é melhorar a qualidade da saúde pública das pessoas que vivem, como vimos. As pessoas gostam muito de viver em cidade, cada vez mais, infelizmente, não é? Infelizmente, não sei se infelizmente, mas cria problemas. Portanto, efetivamente, as pessoas gostam muito de viver em cidade, portanto, a porcentagem de população que está a viver nos centros urbanos tem aumentado e vai, possivelmente, continuar a aumentar. Possibilidade de diminuir a empresas de gás de petróleo, isto também será um bocado óbvio. Custos operacionais competitivos, ainda é um bocadinho uma interrogação, mas à partida sim. E nós, nas emissões de CO2, eu proponho um bocadinho de interrogação, portanto já vou falar. Incentivos ao diesel. Nos últimos 25 a 30 anos, a União Europeia aconselhou os países membros a incentivar a utilização de veículos diesel com o pretexto de emitirem menos CO2. Portanto, essa foi a base. Os políticos gostam de mensagens simples e isto levou, quanto a mim, um escândalo e uma tragédia a nível de saúde pública. Os incentivos têm várias formas, mas os principais são através de impostos diretos sobre combustíveis. E eu estive a ver ontem na net, ainda hoje, eu jogava que a coisa já tinha mudado um bocado, mas ainda hoje, 27 dos 28 países, o litro de gás óleo para os consumidores particulares é mais barato do que o gasolina, o que eu, para mim, acho isto absolutamente escandaloso. Eu vou dar aqui um exemplo, preços de unidade de energia. Estes preços têm foram algum passado, mas a situação atual é mais ou menos a mesma. E o que se vê aqui é, basicamente, eu tenho os preços ao consumidor final, portanto, na bomba de gasolina, digamos, sem impostos. E o que verificamos é que, praticamente, para o gasolina 95, simples, gás óleo simples, GPL alto ou gás natural, os preços são quase os mesmos, com exceção do gás natural, que até é um pouco mais caro. Depois, o que há é uma fiscalidade diferente e a justificação para o sucesso dos carros diesel está aqui, né? Quer dizer, os impostos de unidade de energia, não vou falar de unidade de litro, porque isso é a unidade de energia, são muito mais altos para os carros de gasolina do que para os carros de gás óleo. Já para o GPL alto, a fiscalidade é mais baixa e para o gás natural é mais baixa ainda. Já agora, no caso particular, eu por ter tido já há mais de 10 anos a percepção dos carros a diesel, sobretudo os particulares, estavam a ser um problema
grande para a qualidade do ar das cidades, comprei um carro a gasolina em 2007, faz agora 10 anos, a pensar que isto se ia inverter, digamos, né? E não se inverteu. Isto já era assim, e que isto se ia inverter, a gasolina ia ficar pelo menos ao preço de gasóleo mais barato, e pelo menos não estava a contribuir para arruinar a saúde das pessoas no centro das cidades. Como isso não aconteceu, o que é que eu fiz? Converti o meu carro. Atualmente pago cerca de menos de 1.000 euros de impostos por ano, convertendo o meu carro para GPL, que é uma coisa que eu não percebo porque é que não tem mais sucesso em Portugal, sendo nós num país com digamos, com um nível médio de vida relativamente baixo, né, em relação à média europeia. Mas pronto, isso é só um bocadinho à parte. Olhando só para ter uma ideia mais, isto foi tirado ontem, portanto são preços de junho. A gasolina, os preços, cá está aquilo que está em mercado azul, portanto a vermelha é o ISP, depois é o GIVA sobre o ISP e sobre o preço base, né? Portanto isto é o preço ao consumidor final. Ontem a gasolina 95 cêntimos, portanto a média das semanas de junho, o preço na bomba era 52 cêntimos, os impostos eram 92 cêntimos. Okay? O gasóleo, 51 cêntimos, o mesmo preço mais ou menos, 69 cêntimos de imposto. Uma redução significativa, bastante mais baixa, mais ou menos o significado. Na média da União Europeia, curiosamente, os países têm preços sem impostos mais baixos, a gasolina é sempre mais barata. Portanto, a Polónia, salvo erro, a gasolina está, o preço sem impostos é 30 e poucos cêntimos. Portanto, há países que estão nós estamos mais ou menos no médio, mas há países que têm um preço significativamente acima e significativamente abaixo. E são alguns dos países do norte da Europa que têm os preços mais baixos. A Suécia também é um dos países que tem preços mais baixos. Apesar do nível de vida muito alto. Isto não está empregado por compra, portanto, são preços nominais. Só para ver que a situação se mantém mais ou menos como está o gráfico, a gente esquece um bocadinho disso, mas estamos a ver 50 cêntimos, 92 cêntimos de imposto. Okay? Além disso, portanto, eu pus os preços comigo ali, o gráfico já estava em energia, está bem? Portanto, é bom lembrar que a gasolina tem menos energia e muito menos CO2 que muito gasóleo. Portanto, se alguma coisa devia ser ao contrário. Porque eu tenho aqui outro gráfico que é, se nós pensarmos tudo que é impostos, por cada quilograma de CO2 emitido, o gráfico ainda é pior. Portanto, a gasolina paga isto, 40 cêntimos por cada quilograma de CO2 emitido, quando a gente queima a gasolina que emite um quilograma de CO2, o gasóleo não é metade, mas é quase metade. Enfim, isto é só um exemplo português, mas é geral na Europa. A maior parte dos países, a diferença não é tão grande, digamos. O único país que tem, já há bastante tempo, uma política, pelo menos de igualdade, o ISP é exatamente igual para o gasóleo e a gasolina na Inglaterra, no Reino Unido. E, portanto, como lá também a gasolina geralmente é um bocadinho mais barata sempre, portanto, em Inglaterra geralmente a gasolina está sempre uns cêntimos abaixo do gasóleo. É o único. Como eu disse, é o único dos 28. Enfim, agora falando em poluição atmosférica, isto está aqui em baixa data, mas isto foi em 2014, uma semana terrível em Paris, não sei se as pessoas que já não se recordam, os noticiários portugueses não abordam este tema, não abordam um pouco. Portanto, isto está mesmo pelo tipo de notícia da altura. Portanto, neste dia, isto é uma semana basicamente, em que o governo entrou em pânico, proibiu o trânsito de transportes individuais ao fim de semana. À semana, só matrículas pares e matrículas ímpares. Imaginem o impacto disto na maneira de Paris, o impacto económico disto, não é? Durante uma série de dias. Porquê? Porque a nível de partículas e de oxidação, os níveis estavam muito acima do normal. Portanto, no dia 13, em Pequim, eu não gosto de dizer um bocadinho mal dos chineses, não é? Mas se calhar temos de começar a reconsiderar essa opinião. Eram 22,2 em média, em Paris 65 microgramas por metro cúbico de partículas PM2,5. Portanto, um problema muito grave. Isto tem-se repetido. Acho que agora em final de 2016, eu não tenho a notícia, cá está, eu fiz isto um bocadinho ontem ao fim da tarde, mas já tem havido uma série de episódios em Madrid, em Londres, em Itália, deste género. E, portanto, o mais grave não foi este, já foi em 2016. No final de 2016, Paris já teve um episódio mais grave do que este, só que eles já estão um bocadinho mais preparados. E, portanto, aqui também já não tem tantas notícias, mas sempre foi mais grave que este ainda. Portanto, este é um exemplo de Londres também, em que um estudo, na área da poluição atmosférica está a haver uma grande investigação, estão-se a tirar resultados
cada vez mais preocupantes. Portanto, as coisas são piores do que pode pensar. Portanto, um estudo da do King's College em Londres estima que há cerca de, só na zona de Londres, cerca de 9.500 mortes prematuras devido à poluição atmosférica. E quais são os poluentes? Eu não vou falar, obviamente, aqui não vou falar em poluição, mas não vou falar muito de poluição, há muitos poluentes. Mas, basicamente, o que causa os principais responsáveis por estas mortes prematuras, portanto, por esta perda de saúde, são as partículas sólidas inferiores a 2,5 micron, portanto, as nanopartículas e as micropartículas, e o óxido e os óxidos de azoto. Aqui está com NO2 só, mas não é só NO2, o NO2 é o principal, portanto, o NiO, NiO2 e N2O. São basicamente os dois poluentes principais. O ozono, por exemplo, vem também do óxido de azoto, que incentiva a produção do ozono, mas já é muito mais importante. Recentemente saiu um relatório quando eu falo em conflitos entre instituições europeias, o mais claro é este. A Agência Europeia do Ambiente, isto está em inglês, peço desculpa, porque cá está, foi tirado um bocado à pressa, tirado do site, lançou um relatório sobre a qualidade da qualidade da Europa 2016, estima que há quase meio milhão, isto é absolutamente impressionante, quase meio milhão de mortes prematuras, não estou a dizer que as mortes prematuras, por ano, portanto, e chama a atenção, precisamente as pessoas que vivem nas áreas urbanas são as pessoas estão mais sujeitas a este risco. Não é? Enfim, isto é a Agência Europeia, mas no fundo está a usar também a informação da World Health Organization. E portanto, a gente pensa que isto é só nos pulmões, mas não é. Estas partículas, eu vou também dar mais um exemplo, portanto, podem causar ou agravam a probabilidade de doenças de coração, asma e câncer de pulmão. Um artigo mais recente que saiu, também causou alguma. Em Portugal, acho que ninguém falou nisso, mas causou alguma polémica, foi a descoberta de partículas no cérebro, que são nanopartículas extremamente pequenas, de magnetite, que se suspeita que estão relacionadas com aumento da qualidade da doença causada. Isto não há prova, digamos, quer dizer, eu vou falar no estudo também da WHO, demorou anos, dezenas de anos até chegar ao resultado. Portanto, são sempre estudos estatisticamente complicados e, portanto, este é um estudo que estatisticamente ainda não está, digamos, não há uma garantia, não é? Portanto, mas, de qualquer maneira, essas nanopartículas, portanto, surpreenderam os médicos, porque as células cerebrais, pelos vistos, são das células que têm uma proteção maior a não entrarem partículas que sejam não normais do corpo humano. E pelos vistos eles ficaram admirados porque estas partículas passaram, essas membranas celulares, e foram encontradas nos cadáveres de pessoas que viviam em Manchester, portanto viviam em centros urbanos com a poluição atmosférica, em Manchester e em Universidade de Manchester. Enfim, só para chamar a atenção que efetivamente esta área da poluição ainda vai dar muito que falar. Nunca afeta a saúde pública. Estamos a falar basicamente de micro e nanopartículas e de óxidos de azoto, que são os principais. Aqui também foi, desculpe, só para trás, portanto, isto foi mesmo uma cópia de uma press release da IARC, International Agency for Research Cancer, que é um departamento da World Health Organization que se dedica ao estudo de investigação na área do cancro, em série nível. E eles publicaram precisamente em 2012 já, chegaram um estudo muito completo, em que consideraram, eles classificam os poluentes como carcinogénicos em vários grupos, e o grupo mais grave é o grupo 1. Portanto, os fumos de motores diesel passaram precisamente para o grupo 1 mais grave. Antes estavam no 2B, eu vou falar a seguir, mas passaram para o grupo 1. Portanto, em que há evidências de que provocam, ou uma grande probabilidade de poderem provocar cancro nos seres humanos. Já agora, em comparação, os veículos a gasolina mantiveram a classificação do grupo 2B. E, portanto, seguiram ao grupo 1, ao grupo 2A e ao grupo 2B.
E nesta área médica, geralmente, esta separação de grupos é uma separação logarítmica. Muito que se passa na nossa vida, digamos, no nosso corpo, são fenómenos logarítmicos, aliás, como a nossa percepção de grupos, por exemplo. E o que é que significa estar no grupo 2B? Significa duas ordens de movimentos celulares, ou seja, podemos dizer que os fumos de um motor a gasolina são cerca de 100 vezes menos prováveis de causar cancro do motor a gasóleo. Um carro a gasolina, um carro a gasóleo vale por 100 a gasolina em termos de poluição, está bem? Okay? Então é um bocadinho esta noção. E agora eu vou mostrar aqui um gráfico também o que é que se passa na certificação europeia de veículos. É um escândalo, sobretudo nos veículos ligeiros. Nos veículos de transporte coletivo não é um escândalo tão grande, porque os processos de certificação são diferentes. Mas nos veículos ligeiros, para mim, a certificação europeia é absolutamente escandalosa. E vai mudar, portanto, a polémica que aconteceu agora está a dar muitos conflitos, já essa certificação vai mudar, já a partir de setembro já vai haver uma alteração significativa. Mas até agora portanto, há tais emissões certificadas, que, por exemplo, a vermelho, que são, para mim, são escandalosas, e as medidas de circulação real. Portanto, as pessoas começaram a fazer ensaios em circulação real, as pessoas só pensam que foi um escândalo que como faz nos Estados Unidos. Não. Há estudos anteriores aqui na Europa que já diziam isso, só que não foram divulgados. Está bem? Foi preciso a Volkswagen tentar vender os chamados diesel limpos nos Estados Unidos para acontecer o que aconteceu. Está bem? Porque o escândalo não é a Volkswagen nos Estados Unidos, o escândalo é geral. E portanto, o que é que eu tenho aqui? Tenho precisamente tirado do tal relatório europeu que eu falei há pouco as emissões desde a Euro 3 até a Euro 6, gasolina e gasóleo, só de óxido de azóio. Não estou aqui a falar em partículas, está bem? Okay? E vocês podem, acho que a boneca já explica. Né? Portanto, o que é que está azul escuro, sobre azul claro é que são as emissões certificadas em banco de ensaio, portanto, o tal teste que não corresponde à realidade, que é muito soft, há uma série de coisas, não há tempo para estar a explicar aqui. Mas vejam, atualmente um veículo Euro Diesel, Euro 6, supostamente os tais Clean Diesel, que nomeadamente as marcas alemãs fartam-se demasiado, agora já estão um bocadinho mais discretas, mas o que é permitido, vejam só uma legislação europeia. O que é que permite a norma Euro 6? Isto está em gramas, 80 mg de NOx por quilómetro, está bem? Pós-diesel. Pós-gasolina, 60 mg por quilómetro. Pelos vistos, já há NOx de várias cores, de várias raças aqui na Europa. Não é? E, obviamente, a legislação americana não é assim. A gente gosta de dizer mal os americanos, mas a primeira coisa que eu faria aqui era copiar a legislação americana, que está muito mais correta, está bem? Na legislação americana é um bocadinho mais baixo disso, já vai dar a volta disto. Quando dizem que é mais baixo, não é verdade. Só que os testes são mais bem feitos. Não é? Portanto, são muito, a dar a volta deste valor, está em outras unidades ainda dá a volta do valor da gasolina, mas é igual, obviamente. Está bem? Portanto, vejam logo o incentivo, a política que está por trás da Comunidade Europeia de sempre permitir, mas aqui é muito mais grave, é muito mais claro. No Euro 5, a legislação europeia permitia 3 vezes mais emissões de NOx do que os veículos de gasolina, não é? E aqui ainda 8 vezes mais. Isto foi que a legislação europeia andou a incentivar. Portanto, quando eu falei em incentivos, não foi só no combustível, não foi no incentivo de combustível, mas há muito mais incentivos, nomeadamente destes. Aqui, reparem, os carros a gasolina estão divididos por 8 vezes menos os carros a gasóleo. E isto, o azul claro é o que os carros emitem na realidade em testes reais que foram feitos. Está bem? Reparem, os gasolina basicamente cobrem. Está bem? Aqui até a média, isto são valores médios, geralmente como um lote de veículos testados, eles fizeram a média. Obviamente há oscilações, mas portanto, reparem, mesmo curiosamente Euro 5, os resultados foram um bocadinho melhores que no Euro 6. Tá bem? Talvez por causa das multas agora estão a aparecer de injeção direta, não sei se será isso. Mas é capaz de ser por causa disso. Mas vejam os escândalos do diesel, o diesel é isso. Estamos a falar aqui quase 7 vezes em média, mas há veículos, a Volkswagen nos Estados Unidos foram aos 40. Não? Eu tenho aqui, isto é, para mim isto é um escândalo, só para dar um bocadinho a ideia. Portanto, a certificação europeia de veículos atualmente não tem credibilidade científica. É um facto. E aqui, portanto, os planos de chamarem estes veículos Blue Motion, na Alemanha quer dizer verde, não é? O veículo verde, continuaram a pôr estas publicidades até 2016. Mas agora os últimos modelos já não põem nada. Já sabem que as pessoas, sobretudo lá fora, já são muito contra o diesel, agora as marcas já não põem nada. Põem só um carro, a gente já nem sabe que o carro está parado a ser diesel ou gasolina. Mas, portanto, a Mercedes com esta...
com esta publicidade, nomeadamente nos Estados Unidos, Blue Tech, Green Diesel, e depois os americanos, isto foi super não, mas isto devia ter ligado mais, isto é uma campanha americana em que os donos de Mercedes, não é, estão a aplicar uma queixa à Mercedes porque descobriram que alguns modelos, sobretudo quando estavam a frio, emitiam 65 vezes mais, não é 40, do que o permitido. Não é? Está bem? Portanto, isto só para ver. Portanto, eu acho que era preciso acabar com isto. É a minha opinião. E aí aparece a mobilidade elétrica também. Portanto, para mim, a principal razão para a mobilidade elétrica também é uma questão económica, é uma questão de saúde. Está bem? Elétrica nos centros do banco. Está bem? Okay? Portanto, que é o vosso projeto. Eu achar que mas falando um bocadinho da mobilidade elétrica, as pessoas se calhar não se esquecem um bocadinho disto. Qual é o seu principal problema? Baterias. Quem está um bocadinho por dentro sabe que são as baterias. E o que é a baixa densidade energética das baterias. Eu tenho aqui o exemplo do Nissan Leaf. O Nissan Leaf primeira geração. O sistema de baterias, estou a falar das baterias, mas o sistema de arrefecimento, pesa 300 kg. Até acho que passa um bocadinho. A capacidade dessas baterias são 24 kWh. Úteis na prática, eu pus este carro porque é o carro mais vendido do mundo, o carro elétrico atualmente, e portanto há muitos dados. Uma das coisas que está a acontecer com os carros elétricos para mim é os clientes estão a ser enganados. Os dados de autonomia e de consumo são baseados na certificação energética europeia, no NEDC, que é um ciclo ridículo. Não é? E o que significa que as pessoas compram o carro e o fabricante diz, ele faz 150. E, na prática, este carro, por exemplo, foi vendido, a primeira geração foi vendido como fazendo 150 ou 160 km. Na prática, as pessoas fazem 100. Quem o tem sabe isso. Ou seja, o consumo real são 20 km por 100 km. A autonomia real são 100, porque, na verdade, as baterias realmente não conseguimos usar os 24 km, conseguimos usar cerca de 20. Ou seja, 0,33 km por cada quilo de bateria. Vamos comparar isto com um veículo diesel. Gasta 6 litros aos 100. 6 litros de gasóleo pesam cerca de 5 kg. 5 kg para 100 km. Ou seja, temos 20 km por cada quilo de gasóleo. Está bem? 60 vezes mais. Portanto, a densidade energética do gasóleo, comparado com as baterias do Nissan Leaf, são 60 vezes mais. Não são 10. Não é o dobro, não é 5, não é 10, são 60. Isso é preciso para identificar os veículos elétricos. Ainda vai continuar com os tempos. As baterias estão a melhorar, a sua densidade está a melhorar. Mas isso, e mesmo na nível de manutenção, há muita coisa a falar sobre isso, está bem? Sobre as cargas, para prolongar a vida. Enfim, eu já sei alguma coisa, andei a ler alguma coisa sobre o assunto, mas pronto, é um mundo só isso, não é? Mas, portanto, mesmo na parte da manutenção, que é o que nos interessa muito, suponho eu, a maneira como vocês vão carregar as baterias vai ser muito importante, está bem? E, obviamente, mas isto existe, quer dizer, por isso a mobilidade elétrica ter sentido começar a sua massificação precisamente nos transportes urbanos. Porquê? Porque as distâncias são relativamente curtas e há sempre postos de carregarem perto. Não faz sentido nenhum para já eu ter um caminhão de tiro elétrico para daqui para a França. Para mim, para já isso não faz qualquer sentido. Estou a falar de coisas muito diferentes. O outro é um investimento elevado, obviamente. Por isso é que é preciso apoios, mas efetivamente o custo operacional vai ser muito mais interessante. E eu falo aqui nas inúmeras dificuldades inerentes ao desenvolvimento e da nova tecnologia. Está bem? Portanto, as coisas que vão aparecer sempre, os problemas que vão aparecer sempre quando a gente tem uma nova tecnologia e que não estamos preparados para elas. Eu acho que é uma das principais dificuldades. Em termos de emissões, as urbanas, como veículos elétricos, a gente pode considerar números, mas reparem, é outra falácia dizer que um veículo elétrico não emite, que é zero emissões, é outra falácia da publicidade. É zero emissões na cidade, mas as emissões, nomeadamente CO2, as pessoas pensam sempre no CO2, e o CO2, eu pergunto aos alunos que eu tenho na universidade, eu passo lá e as pessoas na rua, foi passada a imagem que o CO2 é um poluente. Cientificamente, o CO2 não é um poluente. Não faz mal à saúde humana, faz parte do nosso processo de respiração, não faz qualquer mal à saúde humana. No entanto, politicamente, e nas escolas secundárias, é isso que se ensina aos miúdos. Quer dizer, eu fico absolutamente surpreso. Como é que isso é possível? Não é? Okay? O CO2 é um gás de efeito de estufa, isso é, contribui para o aquecimento global, ponto. Mas não nos mata. Os outros poluentes que eu falei matam-nos. Está bem? Okay? Portanto, em termos de poluição dos centros urbanos, que é muito importante, são luz, e é a principal razão da sua utilização.
Mas hoje em dia a gente fala nos efeitos globais chamado eficiência e qualquer... Nós já no nosso ciclo de vida, ao conceito do El Trio, desde o poço até à argola. Todo o processo de extração de petróleo, por exemplo, transporte, refinação, gasolina e depois gasolina no motor do carro e a gasolina até a energia na roda. Okay? Se pensarmos nisso, obviamente as emissões dos agentes elétricos vai depender do mix de produção de eletricidade. Mas mais uma vez, este mix, o que eu vejo são análises muito simplificadas. Não é só o mix global do ano inteiro, é o match entre a produção e o consumo. Se a gente puser os carros de diesel a carregar às horas de ponta, essa energia vem de centrais térmicas a carvão e a gás natural. Se a gente puser os carros elétricos a trabalhar à noite, já temos muita eólica, geralmente, então sim, a parte, o mix torna-se mais renovável. Okay? Isto é um problema, parte daí os smart cities, as smart redes, as redes inteligentes, portanto, têm de tratar deste problema para conseguir efetivamente. E eu só chamo a atenção para isto. Se a eletricidade que vier toda de uma central a carvão, um veículo elétrico, estou a falar, eu tenho análises, não de autocarros, mas de veículos ligeiros. Mas num veículo, portanto, um pequeno automóvel urbano, vai emitir mais CO2 do que uma gasolina. Portanto, a central a carvão, para produzir aquela eletricidade, vai emitir mais CO2 do que um veículo a gasolina. Pronto, agora algumas conclusões. Portanto, a massificação da mobilidade elétrica deverá começar pelos transportes urbanos. E eu aqui, pelos transportes urbanos, não só coletivos, acho que faz todo sentido. Quem tem um carro elétrico usa uma cidade, ou uma moto elétrica, ou uma bicicleta elétrica, ou uma trotinete elétrica, qualquer coisa, quer dizer, é por aí que eu acho que faz sentido a diversificação. E daí eu ter uma certa surpresa, já tinha dito ao engenheiro Eduardo, eu fico espantado como é que... Já há muita gente a comprar carros elétricos, muita, entre aspas, né, porque eles são muito caros, mas não se vê nada a nível de transportes coletivos, vê-se muito pouco, porque era a área que eu devia começar e acho que faz todo sentido, daí os parabéns no nosso projeto. Mas para mim a principal razão da sua rápida implementação não tem a ver com as metas de CO2. Já agora, nós vivemos numa comunidade europeia em que a igualdade é um bocadinho duvidosa. Aquela meta dos 3,20, já está. Aquela meta dos 3,20 é meta global para os países, para a União Europeia. Eu não sei se repararam, mas só Portugal, a meta da eletricidade final em 2020, do consumo de eletricidade final, é 31%. Sabem qual é que é a da Alemanha e da Inglaterra? A Alemanha é 16%, o Reino Unido salvo 15%. Portanto, eu fico um bocadinho surpreso como é que nós nos impõe uma meta de 31% e aos alemães 16% e aos ingleses 15%. Poderão dizer, nós temos muitas energias renováveis. Os ingleses, por exemplo, são a região que tem mais potencial eólico. A União Europeia de longe. Em 2005, praticamente tinham zero de energia eólica. Enfim, isso é só um bocadinho. Agora, portanto, a principal razão também tem a ver com isto. Recordando que a pressão atmosférica de ser causa de morte não é. Portanto, cerca de perto de meio milhão de mortes prematuras. E está a causar imensos conflitos entre instituições. Portanto, eu sei que, por exemplo, o Reino Unido tem não sei quantas queixas da Agência do Ambiente por uma série de cidades que ultrapassaram os níveis de poluição que são registados. Aqui em Portugal, se calhar não registar muito bem, não sei. Eu conheço uma zona de teste de avaliação ambiental em Guimarães que não está a funcionar, não sei porquê, mas não está a funcionar. Enfim, é basicamente isto. E chamar a atenção para isto, que eu também acho que é muito importante. A maioria de vocês, possivelmente aqui, conduz um veículo a diesel. Eu ando a fazer, pelo menos por propaganda, já consegui que algumas pessoas compraram um carro novo, já não compraram um carro a diesel. já consegui alguns. Espero conseguir alguns mais aqui. Portanto, acho que é um risco. Pessoalmente, acho que é um risco comprar um carro a diesel. Em Inglaterra, um dos programas que eles estão a incentivar é subsidiar o abate de carros de diesel. Andávamos a incentivar a venda de carros de diesel, agora eles querem incentivar a pagar o abate. E vão proibi-los nas zonas mais críticas, nomeadamente do Londres. Portanto, isso se calhar vai se espalhar para Portugal. Também os agradecimentos não só ao STUB, mas também a outras entidades. Eu tive um projeto anterior com o STUB e com outras entidades, foi a conversão de um carro para gás natural. E, portanto, foi um trabalho interessante. Nós não conseguimos a certificação, ou seja, os carros em Portugal podem ser convertidos para GPL, mas não podem para gás natural, por um problema burocrático de certificação dos técnicos. Enfim, mas o projeto teve um pouco a ver com isso, mas mesmo assim ainda não se conseguiu.
E pronto, desculpa lá, era só isto. Obrigado.